A maioria aqui já tem um diagnóstico, já conheço cada um de vocês pelo nome. E vou falar um pouquinho sobre o autismo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem interromper que a gente tira, viu, gente? Então, vamos lá. Vou começar falando dos sinais do autismo. A maioria aqui já sabe também, né? A maioria já tem diagnóstico. Primeiro aqui a minha formação, gente. Eu tenho 9 anos de atuação médica. Sou pós-graduada em neuropediatria. Sou mãe, apaixonada por ajudar crianças a desenvolverem o seu máximo potencial, transformando vidas através do conhecimento e do cuidado. Então, vamos para a introdução. O transtorno do espectro do autismo é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta comunicação, comportamento e interação social. A gente vai descrever mais para frente esses 3 itens. O diagnóstico precoce melhora significativamente o prognóstico e a qualidade de vida. Então, quanto antes esse cérebro for estimulado, for terapeutizado, existe uma coisa chamada neuroplasticidade cerebral. Então, vai existir uma maior chance de melhor desenvolvimento dessa criança. Então, a importância de um diagnóstico precoce de começar as terapias. Sim, vamos lá. Hoje vamos falar sobre os principais sinais, né, e os critérios de diagnóstico. O que é o autismo? O autismo é o espectro de condições caracterizadas por 3 principais áreas em que existe um desafio, como a gente falou antes. A interação social, a comunicação e os comportamentos. Mais para frente eu vou descrever cada item desse, certo? Qual a prevalência? A prevalência é mais comum no sexo masculino que no feminino e afeta 1 em cada 36 crianças. Então, você vê que a prevalência do autismo é alta e a tendência, assim, segundo os estudos, é de que essa prevalência a cada dia aumente. Tanto por a questão de que está sendo feito um diagnóstico mais precoce, existem médicos mais capacitados a diagnosticar, como também, realmente, os casos aumentaram exponencialmente. Então, vamos para os critérios diagnósticos. Como eu falei, o autismo ele afeta 3 principais condições. A primeira delas, déficits na comunicação. Então, esses déficits na comunicação, o que a gente pode dizer? Os atrasos de fala, os atrasos de linguagem, os atrasos de aprendizagem e a questão simbólica o que seria isso? Por exemplo, as crianças pequenas, a questão de não apontar, não olhar nos olhos, não dar o tchauzinho, não bater palminha, não imitar, seriam exemplos de déficits na comunicação. Os padrões restritos e repetitivos de comportamento. Aí é onde entram as questões sensoriais. Aí é onde pode entrar a rigidez cognitiva, que é aquela questão da criança que realmente tem que ser do jeito dela. A gente vê bastante e é uma coisa mais difícil de se perceber. A questão dos comportamentos sensoriais, como o flapping com as mãos, que é esse movimentozinho com as mãos, o baterzinho de cabeça, os movimentos pendulares, também são os sinais sensoriais. A seletividade alimentar, que também confunde muito, porque muita gente acha, meu filho é biqueiro, ele é seletivo? Não. A questão da seletividade alimentar é a preferência por grupos de alimentos, a preferência por formas de apresentação do alimento. Por exemplo, é uma criança que só aceita a carne cortadinha em pedaços pequenos. É uma criança que só aceita sucos na cor amarela. Então, assim, a seletividade é em relação a isso, não é em relação a uma criança ser biqueira. Tá certo, gente? Sim, aí vamos lá. Os movimentos repetitivos, né, como eu falei, essa questão das rotinas e os hiperfocos. O que seriam os hiperfocos? Que é muito comum, as mães, é uma coisa que as mães sempre percebem quando vão na consulta. Aquela criança que ela tem realmente fascinação por um tema. Por exemplo, gostar muito de dinossauros, então muitos chegam sabendo o nome de todos os dinossauros, a função deles, hiperfoco em letras, números, formas geométricas, musiquinhas, então geralmente a criança tem um atraso de fala, mas sabe cantar todas as musiquinhas de determinados desenhos. Então, esse é o hiperfoco.
E a sensibilidade sensorial, o que seria isso? Seria a dificuldade com sons muito altos, dificuldade com certos tipos de sons, cheiros, texturas. Então, às vezes a criança tem nojo de pegar em meleca, por exemplo, ela não aceita aquela textura. O chão, ela não consegue pisar se ele for áspero. Então, essa é a questão de sensibilidade sensorial. Então, vamos falar sobre os sinais precoces. Sim, gente, lembrando, é uma coisa que causa muita confusão. Muitos pais chegam e, por exemplo, o filho faz flapping com as mãos e chega dizendo, meu filho é autista. Gente, o transtorno do espectro autista, como o próprio nome diz, é um transtorno. Então, não é só uma característica que define uma criança autista. Inclusive, já foi provado que todos nós temos características autistas. Sim, todos nós temos sinais de autismo sem nos caracterizarmos por autistas, porque precisa ter o conjunto de déficits de interação, de comunicação e os comportamentos sensoriais para fechar diagnóstico. Então, os sinais precoces de bebês de 0 a 2 anos. A ausência do sorriso social, então aquela criancinha que até os 6 meses não sorri em resposta ao sorriso da mãe. A falta de contato visual. Como é que a mãe percebe isso? Quando ela vai amamentar ou dar a mamadeira, aquela criancinha não olha no olhinho da mamãe, que é o mais comum. O filhinho sempre olhar no olhinho da mamãe, geralmente não olha, olha de lado ou para baixo. Não balbuciar ou imitar gestos. Então, aí onde a mãe percebe aquela criancinha que não imita, ela não bate a palminha quando a mamãe ensina, ela não aponta, ela não dá o tchauzinho. O não apontar e a ausência de palavras até os 16 meses. Então, aquela criança que também cursa com o atraso de fala, importante, né? Sinais em crianças de 2 a 5 anos. Nessa fase, os sinais costumam ficar mais aparentes, principalmente com a questão da interação social. Então, por que é difícil diagnosticar antes dos 2 anos? Porque até os 2 anos, aquela criança, é comum que ela brinque sozinha mesmo. Não é obrigatório existir essa interação social predominantemente. A partir dos 2 anos, a criança já começa a ter interesse em brincar com outras criancinhas da mesma idade, sentar numa rodinha. Então, aí que o papai começa a perceber, também a época que coloca na escola, e a escola geralmente percebe que a criancinha não gosta ou não fica perto de outras crianças, e se fica perto, não compartilha aquela brincadeirinha. Geralmente é um brincar diferente. Então, os comportamentos comuns: preferem brincar sozinhas, dificuldades em expressar necessidades, fala ecolálica. Então, o que seria essa fala ecolálica? Também é bem comum chegar. É uma criancinha que repete o que a gente fala em seguida. Se a gente faz uma pergunta, ele nos responde fazendo a mesma pergunta que a gente acabou de falar. Também é comum a ecolalia que a gente chama de tardia, que é aquela criancinha que repete a mesma entonação e a mesma coisa dos desenhos, por exemplo. Tem um desenho do Mundo Bita, então ele repete a mesma coisa que tem no desenho com a mesma entonação. É a ecolalia tardia. A hipersensibilidade a ações, que a gente já falou atrás, essa questão da sensibilidade a ações, luzes e texturas. A dificuldade em mudanças de rotina. Então, aquela criança que realmente se vai para uma viagem, se vai mudar de ambiente, muitas vezes se a mãe ou o pai mudar até o caminho, a trajetória de ir para a escola, se é uma criança que ela tem muita dificuldade em mudanças de rotina, ela já sente, tem que ser aquela mesma rotina programada. Vamos lá, passar aqui. Em adolescentes e em adultos, sim, gente, existem muitos adolescentes e adultos que passam despercebido. Hoje, com o diagnóstico precoce, com todo, como é que eu posso dizer, com toda essa importância de palestras, de desenvolvimento mesmo, de aprender mais sobre o autismo, está passando menos despercebido, mas muitas vezes eu atendo adolescentes que ainda não estão diagnosticados. Então, qual o sofrimento disso? Muitas vezes eles não se entendem. E é um problema, principalmente no TEA nível 1 de adolescentes, as tendências à depressão, suicídio e transtornos de ansiedade. Porque eles se compreendem no mundo, mas ao mesmo tempo eles percebem que tem alguma coisa diferente. Então, até nisso é importante um diagnóstico precoce, um tratamento eficaz e terapias eficazes. Então, em adolescentes, dificuldade em interpretar sarcasmo e expressões idiomáticas,
Quando eu atendo adolescentes, é bem comum que eu pergunte exatamente isso. Fulaninho, quando eu digo para você que você é um doce, e eles não entendem, não compreendem que eu estou dizendo que ele é um amor, ele acha que ele realmente é um bombom. Então, assim, tem dificuldade em interpretar metáforas, sarcasmos, comparações. Os desafios em fazer amigos e manter conversas. Então, existe essa dificuldade de socialização. Muitas vezes a criança ou o adolescente, ele socializa, tem sim um amiguinho, às vezes é só um amiguinho, muitas das vezes é um amiguinho que também é autista. E essa socialização não é uma socialização eficaz, é uma socialização diferente. Os interesses intensos e específicos, que a gente também já falou lá atrás, e os comportamentos repetitivos. Aí o que eu acabei de falar, dificuldade, né, nessa questão da ansiedade, depressão, tendência ao suicídio, a rigidez cognitiva e as dificuldades imprevistos, né? A preferência por rotinas e dificuldades em multitarefas e a sensibilidade sensorial, tudo que a gente já falou mais atrás. Mitos sobre o autismo. O autismo tem cura? O autismo é uma doença, não é uma doença, é uma condição do neurodesenvolvimento. Então, como tal, o autismo não tem cura, mas tem tratamento. Inclusive, a gente vê casos, especialmente de TEA nível 1, em que quando a gente terapeutiza essa criança, que ela está medicada, que a família tem um bom interesse, praticamente os sinais de autismo desaparecem, a gente fica despercebido. Que se a gente fosse diagnosticar naquele momento, talvez nem diagnosticasse mais como autista. Então, a importância aí de uma terapia e de um diagnóstico precoce. Autistas não têm sentimentos? De forma alguma. Eles sentem, sim, eles sentem, mas eles demonstram de uma maneira diferente. O sentir deles é diferente do nosso. O autismo é causado por vacina? Já foi desmentido por múltiplos estudos. A principal causa do autismo ainda é genética e se estão estudando fatores do ambiente, mas não tem nenhuma relação com vacina até o presente momento. Tem estudos, inclusive, com ácido fólico em excesso e com algumas medicações, como o valproato de sódio. Essas são algumas ferramentas que a gente usa para fechar diagnóstico, o MChat, o CARES, o ADOS2 e as entrevistas que a gente sempre pede, os relatórios dos profissionais. Não. Passou. Então, novamente, que a gente já vem falando, a importância do diagnóstico precoce, né? Para que se tracem estratégias específicas para cada caso, para que se escolha os especialistas a cuidarem dessa criança, como, por exemplo, existe um atraso de fala, o fonoaudiólogo, se existe uma questão sensorial muito elevada, terapeuta ocupacional, se existe uma questão de aprendizagem, um psicopedagogo, então um psicólogo. Então, para que se tratem estratégias específicas para cada caso individualizado. Melhorar a adaptação social e acadêmica. A importância também nas terapias e da medicação nesse sentido. Essa criança, quanto mais precocemente for diagnosticada e se traçar estratégias para que essa criança melhore, até a adaptação social dela será melhor e ela será melhor inserida na sociedade. Auxilia no suporte familiar e escolar e possibilita um melhor planejamento para o futuro dessa criança. Considerações finais. A identificação precoce e o suporte adequado fazem toda a diferença na vida da criança autista. Então, quem é que é responsável por isso? Então, gente, todos. Os médicos são responsáveis, vocês, enquanto família, educadores, eu sempre bato nessa tecla. Quando a gente vai fazer um diagnóstico, a gente tem que trabalhar em conjunto com a escola. As escolas precisam traçar planos de ensino individualizados, adequados para cada caso, não só o autismo, como o TDAH, o TOD. São crianças com necessidades específicas, então precisam existir planos terapêuticos, precisam existir planos de ensino individualizados cada vez mais eficazes para cada caso. E a família também tem essa questão, a sociedade, o governo, então a importância também
de sempre escolher bem seus governantes, escolher bem as pessoas que representam vocês, para que vocês sejam representados e os seus filhos também, porque isso vai fazer toda a diferença no futuro de seus filhos. E outra coisa que eu queria dizer em relação à medicação, eu sempre gosto de bater na tecla. Algumas mães, elas têm medo de dar medicação para os filhos e ficam achando que a medicação vai piorar alguma coisa ou outra. Gente, a importância de seguir a orientação do médico. Se existe uma necessidade medicamentosa, é preciso seguir a risca. Por exemplo, vou dar um exemplo, o TDAH, se a criança é hiperativa, impulsiva, ela precisa de uma medicação para que ela fique mais tranquila, para que ela possa aprender melhor. Então, a importância também de seguir as instruções do médico, seguir as instruções da terapia. Outra... Deixa eu voltar. Vai voltar. Só voltar uma antes. É só voltar um. Então, seguir sempre essas instruções. Outra coisa, os pais são responsáveis por os filhos também em casa. Então, um problema muito grave que vem acontecendo é a substituição do contato mãe, pai, filho, a substituição do brincar por as telas. Então, é bem comum que a mãe sobrecarregada, o pai sobrecarregado, substitua o cuidado, o brincar pelas telas. E isso também está atrasando significativamente as crianças e gerando comportamentos também opositores, gerando comportamentos agressivos, porque muitas vezes a gente não modula o que essa criança está assistindo, principalmente, pior ainda, quando é o celular, porque a criança passa e escolhe o que ela quer, literalmente. Então, não vamos substituir, gente, a nossa parcela de responsabilidade por nossos filhos, não vamos substituir o nosso amor, o nosso cuidado, o nosso tempo com o nosso filho pelas telas, tá, gente? E só uma consideração final, independente de qualquer diagnóstico, o seu filho é maravilhoso, é especial, é único e amor sempre será o melhor remédio. Parabenizar nossa médica, a doutora Raíssa, pela enriquecida palestra para esta casa. Muito obrigado. Neste momento, convidamos agora para fazer uso da palavra a vereadora Ana Freitas. Boa noite a todos. Boa noite, presidente da casa. Quero parabenizar por esse rico momento tão importante. Parabenizar a doutora Raíssa, vice-prefeita, pela excelente explanação sobre o autismo, que tanto nós assistimos nas redes sociais, falar sobre, mas quando vem uma pessoa que tem propriedade para falar, nos instiga a querer escutar e aprender cada vez mais, né? Porque é algo tão recorrente na humanidade hoje em dia. Crianças com condições do espectro autista, né? Onde todo canto que convivemos sempre tem uma mãe de uma criança ou uma criança que tem o espectro autista. Como a doutora Raíssa bem explanou, 1 para cada 36 crianças, não é isso? Então, é algo muito recorrente na sociedade. E nós, temos que conviver da melhor forma possível, apoiando as mães e as crianças. Hoje eu queria pedir permissão ao presidente para ler um texto com tom de poesia, mas como eu não sei recitar poesia, eu vou chamar de texto. Um mundo com mais cor. Sim, quero também agradecer a presença do presidente do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, Adailton Alves, como todos conhecem, Dadá, todas as mães aqui presentes, como também o meu esposo, ex-vereador, Rômulo Guedes. Um mundo com mais cor. No silêncio de um olhar, há o universo inteiro a brilhar, um gesto, um som, um jeito de ser, que nos ensina sem palavras o que é viver. Autismo não é ausência, é uma outra forma de presença, é o toque suave da diferença, que pede ao mundo mais paciência. São crianças, jovens, pais e mães, com lutas diárias e dores afãs, mas também com vitórias e superação, guiados sempre pelo amor e pela compreensão. Não há rótulo que defina,
não há barreira que nos ensine, mais do que o afeto e o respeito por cada ser e por cada jeito. Hoje, nesta Casa do Povo, erguemos nossa voz de novo, por inclusão, por empatia, por um mundo com mais poesia. Que cada escola abrace de verdade, que cada serviço acolha com dignidade, que as políticas sejam firmes com o coração e que não nos falte apoio e nem informação. Pelo direito de ser quem é, pela criança que brinca com o que quer, por um mundo azul, sem exclusão, com mais cuidado e com mais ação. Autismo é diversidade, é coragem, é humanidade. E neste abril de conscientização, plantamos sementes de transformação. Muito obrigada. Neste momento, gostaria de facultar a palavra para o vereador Francisco de Freitas. Senhor presidente, senhora vice-prefeita, senhores vereadores, vereadoras, presidente da Associação dos Autistas, nosso amigo Dadá, senhores e senhoras que nos acompanham esta sessão aqui nesta Câmara e os que nos acompanham através das redes sociais. Senhor presidente, usar da palavra, depois de ouvir ricas palavras de pessoas que têm conhecimento do assunto, como a doutora Raíssa e a doutora Ana, que também é da área, tenho mais que parabenizar Vossa Excelência por esta sessão, parabenizar a doutora Raíssa pela rica palestra, mostrando, fazendo a explanação deste assunto que para muitos ainda é desconhecido, e dizer que, como sou leigo no assunto, mas pela parte sentimental sempre tenho pensado, amigo Jandilson, que me vem aquela palavra de Romanos, onde diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acredito que para quem tem um autista em casa, hoje é um privilégio, porque na maioria dos casos você conhece, você dá para sentir que na casa que tem um autista tem amor, existe humildade, e tudo isso são coisas trazidas por Deus, né? Então, vamos sentir que não é uma doença, e sim algo que é permitido por Deus para que, talvez até, para que nosso mundo melhore, e muito mais, já que a palavra diz que para chegar lá no trono você tem que ser como uma criança, né? E a gente vê que os sentidos dos autistas geralmente são mais ou menos esses, pessoas que não têm maus sentimentos e que realmente, quem sabe um dia, se estivermos por aqui, veja uma sociedade bem mais, com mais amor, com mais carinho, com mais dedicação uns aos outros. Mas aqui, dentro de mim, me faz que algo está me movimentando para que eu faça uma pergunta. Não sei se a doutora Raíssa ou a doutora Ana, se quiserem responder, porque eu já estou ultrapassando 6 décadas aqui nesta terra, e antes a gente não via autistas, né? Raramente se... Por que apareceu agora tantas pessoas, né, autistas? Segundo informações, eu fiquei assim... Brejo dos Santos parece que 30% das crianças, né? E aí talvez nós esteja entrando nesse meio aí que a doutora Raíssa diz, quase todos nós
temos um pouco de autismo, né? Aí eu queria saber, o que era que eu queria saber? Se antes existia autismo, se não existia, ou se existia e simplesmente não era diagnosticado. Essa é a minha indagação neste momento, se alguém quiser. O mais, obrigado a todos vocês por esse rico momento. Então, Noinho, sua pergunta é a pergunta da maioria das pessoas. Pode ter certeza, é uma dúvida extremamente recorrente. E é uma dúvida que, inclusive, não tem total resposta ainda, porque ainda está tendo estudos. Já foi comprovado que o uso em excesso de ácido fólico, o acesso a algumas medicações, como o valproato de sódio durante a gestação, podem indicar prematuridade, infecções de urina repetitivas na gravidez. Então, assim, diante disso, vários são os questionamentos. Em primeiro lugar, antes realmente esses diagnósticos não eram feitos. Então, os autistas nível 1, por exemplo, passavam por crianças tímidas, estranhas, diferentes. Os autistas nível 2 e 3 antes se chamavam de retardados, que a gente nem usa mais esse termo, né? Se chamavam de retardados. Então, existia essa questão de não existir um diagnóstico e também os casos que realmente aumentaram devido à exposição a substâncias, devido... Outra coisa importante, antigamente, essas gestações, quando tinha qualquer problema, realmente a mãe perdia o bebê. Hoje não, hoje a gente tem acesso a medicações que seguram esse bebê. Então, muitas crianças que, na verdade, antigamente existia o aborto espontâneo, hoje não existe tanto. Então, também tem estudos com relação a isso, que hoje em dia, por o acesso à medicina estar mais evoluído, muitas gestações que evoluíram foram adiante. E em relação às medicações, como eu falei, e a esses subdiagnósticos. Mas, realmente, a tendência de estudos é chegar a um consenso em relação a isso tudo. Mas o fator genético é o principal fator causador do autismo, certo? Mas que os diagnósticos realmente aumentaram o número de casos também, e é até assustador a quantidade de casos que estão sendo aumentando a cada ano, por isso se tem tanto investimento em pesquisa em relação a isso. Mas não tem uma resposta concreta, porque são várias múltiplas causas que estão sendo estudadas. Mas a importância assim, que eu vejo principalmente em relação a não tanto a os casos que aumentam, mas a de um diagnóstico realmente precoce na qualidade de vida dessas crianças, né? A gente vê que quanto mais precoce, quanto mais a família busca informação e quanto mais essa família se luta por a causa mesmo, a gente vê o ganho dessas crianças. E é muito satisfatório ver a melhora dessas crianças, ver elas sendo inseridas na sociedade, realmente não tem preço. Mais alguma pergunta? Quero aqui registrar a presença do meu amigo ex-vereador desta casa, Rômulo Guedes. Seja bem-vindo. Convidamos agora para fazer uso da palavra o vereador Isauro Augusto. Boa tarde a todos, boa tarde, colegas parlamentares, boa tarde, nossa vice-prefeita, doutora Raíssa, senhor presidente Alberto Alves. Queria parabenizar a doutora Raíssa pela excelente palestra a respeito de um tema tão importante como o autismo. Queria agradecer a presença de todas as mães aqui, que são mães batalhadoras, que tanto se esforçam para cuidar de seus filhos. Dizer a importância de vocês comparecerem sempre às nossas sessões, porque a gente, como representante do povo, fica feliz em ver o povo participando aqui com a gente, dando opinião, tirando dúvida e fazendo as suas solicitações. Queria dizer que nós, como representantes do povo, temos a obrigação de criarmos cada vez mais políticas públicas, juntamente com o Poder Executivo, para a melhoria da qualidade de vida dos pais e mães de crianças com autismo. Porque a gente sabe que essas crianças precisam de uma atenção diferenciada, precisam de consultas, precisam de terapia, de uso de medicação. Então, a gente, como parlamentar, eu acredito que a gente tem essa obrigação de criar política pública. Futuramente, eu pretendo dar o que a vereadora propôs, a criação de uma
e até dizer que seria uma opinião minha e um requerimento futuro para pensar uma possibilidade de redução de carga horária para os pais e mães de crianças com autismo. Porque essas crianças, elas precisam de uma atenção especial, precisam fazer doutora Raíssa, uma boa qualidade de vida. Então, fica aí meu apelo a todos os colegas. O futuro requerimento seria uma redução da carga horária, tanto para o servidor como o contratado, os pais com criança com esse transtorno, para amenizar um pouco e flexibilizar para eles poderem dar mais amor e carinho. E eu finalizo meu discurso dizendo que ser diferente é normal. Muito obrigado. Quer falar? Convidamos agora a fazer uso da palavra o vereador Vilar Guedes. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde a todos aqui presentes. Gostaria de parabenizar a doutora Raíssa, presidente Alberto Alves, por esse evento. E quero aqui deixar o meu apoio, meu abraço a cada criança tão especial e dizer que qualquer projeto que seja para beneficiar essas crianças tão especiais, eu quero e reafirmo o meu apoio aqui de votar em qualquer projeto que seja. Alguém que precisar de mim, que tiver no meu alcance para beneficiar essas crianças, eu estou à disposição. E muito obrigado a todos, que Deus abençoe e proteja cada um de vocês, que dê força, sabedoria para lutar com essas crianças tão especiais. Boa noite e obrigado a todos. Convidamos a fazer uso da palavra o vereador Julinho. Boa noite, senhor presidente, senhor secretário, os demais vereadores e vereadoras, e a todas as mães, pais, que tiraram o seu tempo e vieram aqui escutar uma rica mensagem. Tá de parabéns, doutora Raíssa, que explicou mais ou menos o caso do autismo. E eu quero dizer que uma reunião solene como essa é de suma importância, de levar a conscientizar a questão do autismo, o respeito, a compreensão de cada criança. E eu quero dizer para vocês, mães e pais, que a diferença é o que nos faz único nessa vida. E nesse mundo, todo mundo tem suas diferenças particulares. E seu filho e sua filha não é diferente de ninguém. E como eu vi o lembrete ali, o melhor remédio é o amor. O amor que cobre todos os defeitos, né? Então, abrace, ame, cuide, porque essa é a nossa missão aqui na Terra. Amar cada um que está aqui. Como diz o mandamento pela Bíblia, o maior do mandamento é o amor. Então, um forte abraço e fique Deus com cada um com vocês. Quero, neste momento, facultar a palavra para alguma mãe que queira fazer uso, ou qualquer uma pessoa que esteja no local. Alguma das mamães, fiquem à vontade. É uma honra e uma alegria para esta casa receber vocês. Com a palavra, nossa amiga, mãe Elivânia. Fique à vontade. Boa tarde ao excelentíssimo presidente da casa, né, Alberto Alves, aos demais vereadores, a nossa excelentíssima vice-prefeita, doutora Raíssa. E eu quero começar agradecendo, né, por vocês abrirem esse espaço.
muito importante que haja esses eventos aqui na nossa cidade. Não é o primeiro, né? Eu já tive a oportunidade de participar de outros. E nós sabemos que a informação, ela é muito importante, né? Começa daí o primeiro passo, né? Informar-se para daí, através do conhecimento, fazer o que se deve. Muito importante, sim. Mas, como mãe, que venho lidando com o meu filho autista há 15 anos, porque ele tem 15 anos, vai fazer 16 ainda esse ano, nós não precisamos só de informação. É o começo? Sim. Nós precisamos de algo mais, né? Precisamos, a doutora Raíssa falou aqui no começo da importância de ter um diagnóstico precoce e também de ter a estimulação desse cérebro, né? Precocemente também, no início. Então, aqui nós vimos a importância de ter terapeutas na nossa cidade para estar atendendo, acompanhando essas crianças, que não são só crianças, nós temos adolescentes também. O meu filho é ele tem 15 anos, então ele é um adolescente. A gente fala muito em crianças, mas essas crianças, elas crescem, não é verdade? Elas ficam adolescentes, jovens e viram adultos. Então, é muito importante, sim, que comece de criança, porque a base é tudo. Ela é fundamental para que, nos futuros, ela possa realmente se desenvolver mais, né? Então, há essa grande necessidade no nosso município, porque foi criada uma equipe multidisciplinar, mas aí depois, com o tempo, acabou. Então, nós precisamos que ela volte, retorne, e que ela continue, ela não pare. Nós precisamos de profissionais. Eu sei, a dificuldade que tem em relação a profissionais, porque, por exemplo, TO nós não temos e não se encontra em lugar nenhum. São pouquíssimos os profissionais, os terapeutas ocupacionais, né? Fonoaudiólogo do mesmo jeito também. A demanda é muito grande, então é muito difícil, porque os que já têm, eles têm um número exorbitante de pacientes em atendimento e um número maior ainda de pacientes, uma lista de espera. Então, nós sabemos a dificuldade que o nosso município tem de contratar esses profissionais. Mas também nós queremos aqui pedir a vocês que, quando surgirem profissionais dispostos para vir trabalhar aqui na nossa cidade, tenham à disposição também de pagarem o que eles pedem. Porque acontece muito isso. Muitos profissionais já se dispuseram a vir trabalhar no nosso município. Inclusive, eu mesma trouxe o número de uma fonoaudióloga e eu conversei com ela, né? Eu entreguei para o pessoal responsável da área, né? E eu conversei e ela falou que abriria mão até de outro serviço em outra cidade para vir trabalhar em Brejo, porque seria até mais viável para ela. Mas aí ela lançou a proposta, relançaram uma contraproposta e não foi aceita. E depois eu conversei com ela e pelo jeito, foi em relação ao valor que não estava se enquadrando ao que ela queria, né? E nós temos que valorizar esses profissionais. A verdade é essa. Eles investem tempo, dinheiro para se capacitarem, para poder dar esse tipo de atendimento. Então, eles precisam ser valorizados. Quando nós vamos construir uma casa, por exemplo, nós contratamos uma equipe com pedreiro, né, serventes, e às vezes o preço é alto, sim, mas aí a gente paga, porque a gente não sabe fazer o serviço e precisa que o serviço seja feito. Então, a gente precisa, há uma grande necessidade no nosso município de ter profissionais habilitados, capacitados para atender essas crianças e esses adolescentes e adultos também. Então, temos que ser mais flexível em relação a isso e ver com carinho, né,
porque se isso acontecer, será de grande valia para o nosso município. Então, esse é o meu apelo como mãe, e eu falo em nome de todas as mães aqui presentes. O CE em Catolé, ele atende pouquíssimas crianças do nosso município. E as demais ficam desassistidas, ficam sem esse atendimento. E se ele não acontece, não há evolução, não há melhora, não há, simplesmente estaciona no tempo. E nós não precisamos disso, nós precisamos de evoluir. Então, essas são as minhas palavras e eu agradeço a oportunidade a todos. Agradecer a nossa amiga, mãe Elivânia, né, pelo apelo e seu discurso. Mais alguma mãe? Nossa amiga Cássia. Com a palavra, nossa amiga e mãe Cássia. Eu morro de vergonha de microfone, não gostaria mesmo de vir, mas é um bem maior, né? Então, agradecendo a todos presentes, não vou citar nomes, porque eu sou terrível, eu esqueço de verdade, tenho mania de repetir o mesmo nome e esquecer dos outros. Então, não vou repetir nomes, não, ou melhor, não vou falar nomes. Doutora Raíssa falou sobre a intervenção precoce, né? E falou sobre, no caso, hoje são 36, a cada 36, no último CDC dos Estados Unidos, que foi em 2023, em cada 36 crianças, uma era autista. Aqui no Brasil já foi feito um recentemente, se eu não me engano, no estado do Pará, e a cada 30 crianças, uma é autista. Eu acredito que o próximo CDC, agora em 2025, que é feito a cada 2 anos, eu acredito que vai ser em média disso. Ou seja, o número vem aumentando. Quando Noinho perguntou sobre um dos motivos, ela falou sobre a questão genética ser o principal fator. Sim, ácido valproico, idade dos pais e várias outras questões hoje têm feito com que tenha aumentado o número de casos, né? Então, o ambiente tem agido no genético, ou seja, mais de 1000 genes hoje têm sido relacionados com autismo. Então, cada autista é único, cada um tem um jeito. O que muitas pessoas dizem, fulano de tal é desse jeito, fulano de tal também é autista. Ele não é autista que não tem essas características. Cada um é único. Mais de um gene pode ser atingido e feito dele uma pessoa diferente. Assim como nossos olhos, eu posso ter ou não outras comorbidades, não é assim? Por exemplo, eu posso ser cega e ser surda. Eu posso ter uma deficiência física e, ao mesmo tempo, ter uma deficiência intelectual, assim como qualquer uma outra pessoa. Os autistas também são pessoas únicas. A intervenção precoce é muito importante? Mas, como a Elivânia falou, nossos filhos crescem. Nossos filhos não vão ser criança a vida inteira. Não basta o diagnóstico. O diagnóstico é importante? Mas mais importante do que o diagnóstico, vem todas as terapias, todo o cuidado que não só os nossos filhos, mas também nós, famílias, precisamos. Nós precisamos para cuidar deles, porque muitos são hoje adolescentes, como é o meu filho ou o filho de Elivânia, e muitos se tornam adultos. Muitos tinham, porque nós sabemos que tem um nível de suporte 1, 2 ou 3, mas essa pessoa pode andar dentro do espectro, dependendo da qualidade de vida e de toda a carga ambiental que pode vir sobre essa pessoa. Assim como no nascimento, os genes foram modificados, durante toda uma vida pode acontecer. Por exemplo, digamos que eu hoje, com 49 anos, não tenho, digamos, câncer. Daqui a 5 anos eu posso ter. Vocês estão entendendo? Então, a minha condição pode mudar. A mesma coisa, uma pessoa autista, ela pode ter nível 3 de suporte e, de acordo com as intervenções, com as terapias, com todo o cuidado, ela pode vir para o nível 2. Ou ela caminhar do nível 1 para o nível 2 ou nível 3, tudo vai depender de quão seja feito o tratamento com ela ou não.
Então, a mesma coisa. Então, o que é que nós, mães, queremos? Um tempo atrás, na época que Ana era secretária de saúde, de saúde, né? Então começou as terapias. Nós gostaríamos que essas terapias voltassem. É um custo para o município? Mas os outros municípios também têm custos. Os outros municípios também têm feito isso em prol da sua população. Então, nós pedimos aqui a essa casa que façam políticas públicas para os autistas e para as pessoas, Dadá, né? Pessoas com outras deficiências que necessitamos, não é verdade, Dadá? De todas as pessoas com todas as deficiências. Então, nós sabemos que o município tem autistas e tem pessoas com outras deficiências e tem sido feito pouco por eles. Nós não queremos pena, nós não queremos dó, nós queremos realmente ação. E essa ação tem que vir do poder público. E nós pedimos isso. A neuroplasticidade, ela ocorre por toda uma vida. A intervenção precoce é muito importante? Mas a gente, se, por exemplo, digamos, eu ficar cega, eu vou usar um dos outros sentidos. Eu posso usar a audição, eu posso usar o tato, eu posso usar outros mecanismos que façam com que eu me adeque, certo? Então, nós pedimos isso. Me perdi agora. Mas, exatamente, para que as terapias continuem, elas não parem. Essa necessidade é para a vida inteira. A neuroplasticidade, voltei. A mente vagueia de vez em quando. Então, a neuroplasticidade vai ocorrer a vida inteira. Mesmo uma pessoa idosa, ela é capaz de aprender. Então, uma pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência, claro que quanto antes, melhor. Mas se ela só teve a oportunidade de fazer as terapias ou as intervenções quando ela tinha 10, 15, 20 anos, mas que haja. A idade que ela tiver, ela comece. Então, é isso que a gente pede, que haja políticas públicas para os nossos filhos, para as nossas famílias, para as famílias de Brejo dos Santos. Obrigada. Boa tarde, novamente. Alguma mais mãe vai falar? Gostaria de registrar aqui a presença da nossa amiga psicopedagoga Ana Clévia. Seja bem-vinda. Já a convido para trazer uma palhinha para todas essas mães e esta Casa Legislativa. Lhe recebe com a salva de palmas também. Boa noite, meu nome é Ana Clévia Gadelha, sou psicopedagoga, com muito amor, com muito orgulho, sou coordenadora do MOAB, que é o Movimento Orgulho Autista do Brasil, né? E eu estou aqui em nome do MOAB, do Movimento MOAB Autista, com minha profissão também, como profissional Ana Clévia, para expressar um pouco desse amor pelo autismo, né? Porque além da gente ser profissional, a gente precisa ter empatia. Com empatia, se a gente tem empatia, a gente já consegue muita coisa com nossos autistas. E diante disso, a família, como Cássia já estava falando aqui, inclusive, eu já trabalhei bastante, já fui terapeuta do filho dela. A gente trabalhava a terapia ABA, que é uma terapia muito eficiente e uma terapia que dá bons resultados. Diante disso,
a gente precisa, os nossos autistas, eles precisam de 3 coisas. Que as 3 coisas seriam o quê? Empatia, família, escola e terapias. Sem empatia e escola e família não existe evolução. E eu vim aqui falar um pouco que vocês já sabem o que é autismo, a maioria das pessoas aqui já sabe o que é, as características. E falar em autismo é muito bonito. É muito bonito a gente falar em autismo, é muito bonito a gente falar em inclusão, mas na prática, no dia a dia, eu como profissional, eu vejo a dor das mães. Eu vejo o sofrimento, porque existem vários níveis. O leve, o moderado e o grave. Quem tem o leve, graças a Deus, tem uma vida normal, né? Mas ainda tem suas particularidades. O severo, se não tiver tratamento, infelizmente, é de ladeira abaixo, com licença a palavra. E o moderado é aquela roda gigante, né? Tem hora que está bem, tem hora que está mal, e assim vai. E essa luta diária, E o leve pode se transformar em moderado, pode ficar, se não tiver as terapias adequadas. Então, as terapias são de extrema importância para a evolução dos nossos pequenos, né, dos nossos autistas, como para outras deficiências também. Hoje nós estamos falando em autismo, né, que é o mês de abril, mas também existem outras deficiências, como o TDAH, a dislexia, o transtorno mental, o intelectual, várias outras deficiências. E existe no Código de Ética a lei da inclusão, que a gente precisa incluir tanto os autistas como também as outras pessoas que têm deficiência na escola. Todos têm que ter direito à escola, todos têm que ter direito de um AT, um acompanhante terapeuta na escola, para que possa acompanhar essas crianças, profissionais capacitados, porque não é qualquer pessoa que é para cuidar. Uma pessoa tem que, além de cuidar, ela tem que ter a metodologia para poder tratar essas crianças, esses adolescentes. Tem que ter o manejo. Como também existe uma lei, que é a lei de Berenice Piana, não sei se vocês conhecem, as mães aqui devem conhecer, que é a lei que justamente levanta a bandeira do autismo. É aquela lei que garante os direitos, garante o BPC, garante um lugar especial na sociedade, num restaurante, colocar o carro num bom estacionamento, enfim, tem vários benefícios. E muitas mães, elas não conhecem essa lei Berenice Piana, porque essa lei foi uma mãe ativista, uma mãe de um menino que é autista, hoje ele é um rapaz, e ela lutava grandemente, lutava assim, com todas as forças que ela tinha pela essa bandeira. Ela levantava a bandeira. Graças a Deus que, através das lutas dela, o autismo foi reconhecido. Que hoje, graças a Deus, todas as pessoas vê e conhecem o autismo. Sabe o que é? Pelo menos quando vê uma criança ou alguém com comportamentos inadequados, já vê que aquela criança ou aquele adolescente tem alguma deficiência. Através dela foi que surgiu esse movimento do autismo. Foi através dela que a gente começou mais a levantar a bandeira, falar de inclusão, porque incluir é difícil. Você falar aqui é muito bonito, mas no dia a dia é muito difícil. Você colocar no seu meio uma mãe no dia a dia, a gente como profissional, a gente passa 50 minutos numa terapia. Tem vezes que a gente fica
cansada mentalmente, fisicamente. Imagina uma mãe. Uma mãe que é o dia inteiro. Então, essas mães, elas precisam também do cuidado, do amor, do carinho, do amparo, porque elas precisam também ser cuidadas, porque é uma carga muito pesada. Por isso que as terapias tem que ter. É tanto que quando eu estou nos meus atendimentos, quando eu vejo que uma criança está desregulada, aí eu pergunto, mamãe, como é que estão as terapias? E a medicação, como é que está? Ah, não está mais indo para a terapia, não. Ah, não estou mais na medicação, não. Aí, regride, não evolui. Então, para ter uma boa evolução, precisa de terapias, precisa da família, precisa da escola e, acima de tudo, empatia. E socializar esses adolescentes, essas crianças na sociedade. A gente tem que ter esses desafios sociais, porque tem muitas mães que elas têm vergonha de estar com os filhos. Tem vergonha. Como é que eu vou ter vergonha do meu filho e vou querer que a sociedade aplauda? Então, a gente precisa, mães, que estão aqui, precisa levantar mesmo a bandeira. Meu filho é autista, e daí? Ele teve culpa de ter nascido autista? Porque o autismo, como a doutora sabe mais do que eu, né, que não tem nada genético. Não tem nada comprovado, não foi nada comprovado ainda geneticamente, porque eu posso hoje engravidar e ter um filho autista. Não tem nada comprovado, né? Existem estudos, né? Mas não tem nada ainda comprovado. E é isso, ninguém nasceu, ninguém pediu para nascer autista, ninguém pediu para nascer com a deficiência. Então, o autismo, gente, é isso. A gente, primeiro os pais, a sociedade, tem que ter essa empatia. A palavra é essa, empatia. Se a gente não tiver empatia, a gente, como profissional, não consegue fazer um trabalho bem feito. Como mãe, se a mãe também, o pai, a sociedade, as crianças, se estiver num restaurante e tiver, assim, ser um comportamento inadequado, as pessoas se olhar torto, e daí? Meu filho é autista, ele não tem culpa, não. Então, os pais, a família precisa primeiro levantar essa bandeira. A escola também tem que ter meios para poder colocar essas crianças na escola, ter um tratamento adequado, tem que ter um AT, tem que ter profissionais capacitados. Enfim, é isso a minha fala, né? Eu acho que eu falei até demais, mas meu muito obrigada, Aninha, pelo convite, obrigada, Alberto, obrigada a vocês, né? E eu estou aqui pronta e preparada, se vocês quiserem, mães, se vocês precisarem de mim, eu estou aqui. Pode me chamar, no que eu puder, eu estarei aqui para ajudar vocês com uma palavra, com encaminhamento, com alguma coisa, eu ajudo. Então, meu muito obrigado e que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, nossa psicopedagoga, Ana Clévia. Sem mais, o presidente pede permissão para o uso da palavra. Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadora Ana Freitas, funcionário desta casa, doutora Raíssa, seu esposo Rômulo Oveia, ex-vereador Rômulo Guedes, Ana Clévia, a todos aqui presentes, em especial as mães e os homenageados desta tarde, desta noite já, nossas crianças, adolescentes, autistas. Dizer a vocês que é uma alegria, uma honra, a gente poder, como Casa Legislativa,
proporcionar um momento como este, um momento de conscientização, um momento de orientações e também um momento de homenagem que está sendo essa noite. Agradecer aqui a nossa doutora pelas enriquecidas palavras, orientações, pelo seu trabalho que está fazendo socialmente na sua área, que Deus assim a colocou, que Deus lhe abençoe grandemente e continue lhe dando muita força, sabedoria e ajudando a essas mães guerreiras, que a luta não é fácil. Acompanho algumas mães, já acompanhei algumas, às vezes em algum médico, algumas consultas, outras na área do esporte, em alguns eventos, e sou muito orgulhoso porque eu sei da luta, do orgulho e do amor que vocês têm pelo filho de vocês. Então, quero dizer a vocês que esta casa, nós como vereadores, estamos de portas abertas para ouvir reivindicações de vocês, dizer que como legislador a gente está pronto para aprovar leis que venham beneficiar e venham melhorar cada dia mais a vivência e o desenvolvimento de todas as crianças e de todas vocês, mães. Quero aqui deixar claro que essa sessão também especial, ela traz um presente para vocês, filhos, nesta noite, como foi dito e divulgado. A mãe que veio para cá, o responsável, ganhará uma pulseira e estará seu filho indo para o parque que está localizado lá na praça de eventos, lá em cima, e terá tudo gratuito para a criança que estiver com essa pulseira. Então, quero dizer que é uma alegria e uma honra para esta casa proporcionar esse momento para todas as crianças. E também nossa doutora Raíssa trouxe mais um brinde para cada uma delas, né? Deixando assim mais alegre ainda esta noite. Então, para concluir, sem mais, para vocês aproveitarem a noite com os filhos lá no parquinho, vou deixar aqui 3 frases curtas de força para vocês, mães. Mães, você é a rocha da sua família e seu filho precisa de você agora mais do que nunca. O autismo não define seu filho, mas você define como ele vai enfrentar o mundo. Você é a voz do seu filho e sua voz é poderosa. Que Jesus abençoe a cada um grandemente. Muito obrigado por vocês virem e dizer que é uma alegria para todos nós receber todas vocês. Muito obrigado. Eu gostaria aqui de aproveitar para fazer a entrega de um presente que a casa comprou para nossa palestrante. Você vai anunciar? Pronto. Senhoras e senhores, estamos nos aproximando do final da nossa solenidade. Eu quero trazer um dado importante para as mães e responsáveis nessa noite, sobre a atuação do Poder Legislativo dessa cidade em relação à defesa dessa causa. Nós tivemos no ano de 2022 projeto de autoria do vereador Francisco de Freitas, no INHO, no que o doutor Isauro já tinha em mente, mas já tem uma lei, a Lei 03/2022, que reduz a carga horária dos servidores públicos municipais que têm filhos com espectro autista e também filhos com deficiência. Então, essa lei é de autoria do vereador no INHO, do ano de 2022. Nós temos também o projeto de lei da carteirinha ao autista, essa já desse ano de 2025, de autoria da vereadora Ana Fleitas. Foi instituído a carteirinha para o autista com prioridade em qualquer ambiente público, quer seja na nossa cidade ou em outra cidade, atendimento prioritário. Nós também temos um projeto de lei de autoria do ex-vereador Rômulo Guedes, que torna proibido a soltura de fogos de artifício e bombas de estampidos, também querendo proteger e defender os autistas. E nós temos também outro projeto
nessa casa, que foi aprovado em 2022, que instituiu e que criou a Semana Comemorativa ao Autista. Então, nós percebemos que já tem muitas matérias, precisa-se realmente de mais, né? É uma demanda muito grande, mas, na verdade, essa casa tem caminhado nessa direção de poder proporcionar uma qualidade de vida melhor a vocês, mães, aos pais responsáveis e também às crianças com espectro autista. Feito esse esclarecimento, trazido esse dado, eu quero, por bondade, convidar a Sua Excelência, o presidente da Câmara, a se posicionar no centro da nossa plataforma solene. E eu queria convidar todas as mães, já que nós temos a meta, o objetivo de incluir, né, todos vocês para vir ao centro da mesa aqui, que o presidente vai fazer a entrega de uma pulseira para que vocês possam passar esse restante de noite se divertindo com os seus filhos no parque, com direito a sorvete, pipoca, algodão doce, brinquedos. Então, por bondade, eu gostaria de convidar todas vocês ao centro da mesa. Também a doutora Raíssa vai estar fazendo a entrega de algumas lembrancinhas que foram trazidas. Aqui o centro da mesa pode vir todas as mães, ou pais responsáveis, as crianças, todos vocês podem vir aqui ao centro da mesa para receber essa singela lembrança. Pode se posicionar aqui no centro da mesa, também será registrado esse momento. Todas as mães responsáveis, as crianças. Os vereadores que quiserem fazer a entrega também, né? Hoje o dia reservado é hoje, está liberado lá tudo que tiver no parque. Nós comunicamos que nesse ato está sendo encerrado a nossa sessão solene e pedimos a todos que permaneçam, que logo após terá um coffee break, um lanche para todos os presentes.